Olá, meu povo. Estamos aqui mais uma vez para continuar falando a respeito da Era Vargas. A gente já viu como ela começou, né, através da Revolução de 1930, quando Vargas chega ao poder. Já estudamos a respeito das mudanças feitas por ele na primeira fase de governo, que é chamada de governo provisório. Falamos um pouquinho a respeito da Constituição de 1934, que foi o marco da transição do governo provisório para o governo constitucional. Agora a gente vai estudar essa segunda fase de governo, chamada governo constitucional. Como que essa segunda fase começa? Primeiro, ainda estamos na era Vargas, né? Só mudamos de fase de governo, mas ainda é o Vargas ininterruptamente no poder. Essa fase ela vai ter início logo após a promulgação da Constituição. O que significa isso? Promulgação é quando o presidente assina a Constituição. Então, logo depois que o Vargas assinou a Constituição de 34, essa fase chamada governo constitucional vai acontecer. A Constituição de 1934, ela trazia uma decisão muito importante a respeito das eleições para presidente. Porque normalmente essas eleições teriam que acontecer no ano de 1934 para acontecer a mudança do presidente, né? Afinal de contas, lembrem-se que o Vargas ele está no governo provisório, ele não assumiu para ficar o resto da vida. Então, as eleições iriam acontecer em 1934. Só que a Constituição que foi assinada pelo Vargas trazia uma lei onde determinava que a eleição aconteceria de forma indireta. Primeira vez no Brasil, primeira vez na República que essa eleição vai acontecer de forma indireta. O que é uma eleição indireta? É quando apenas uma parcela da população vai votar, não é a população inteira que vota. Então, a lei dizia que a eleição para presidente da República de 1934 deveria ocorrer de forma indireta e quem votaria seria a Assembleia Constituinte. Aquela mesma Assembleia que foi escolhida para elaborar a Constituição completamente na mão do Vargas. Né? Então é óbvio que Getúlio Vargas vai vencer essa eleição de 1934, que ocorreu de forma indireta, recebeu 175 votos. O seu adversário, Borges de Medeiros, ficou com apenas 59 votos. Rodolfo foi feio. E aí vai começar a segunda fase da era Vargas, onde agora sim o Vargas pode dizer, olha, eu fui eleito por voto, não foi mais golpe, eu não estou aqui mais por golpe, eu estou aqui porque eu fui eleito por voto. Não foi voto direto, mas ele foi eleito. Agora ele pode bater no peito e dizer que não está ali na cadeira de presidente por golpe, por revolução ou por qualquer coisa que alguém possa criticá-lo. A partir de então a gente começa essa segunda fase da era Vargas. Mas não é porque agora ele tem um governo dentro da lei, não é porque ele venceu a Revolução Constitucionalista que o Vargas vai ter uma vida fácil e tranquila na presidência. Ele nunca teve essa vida fácil. Mesmo com o fim da Revolução Constitucionalista, outros movimentos políticos eles vão agitar bastante a vida social no Brasil na década de 30. A década de 30 ela é um período movimentado politicamente, socialmente no mundo inteiro. É o período que vai dar início aos movimentos lá na Europa que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Está tendo a formação do governo nazista, fascista, stalinista, os regimes totalitários estão ganhando força, enfim, muita coisa está acontecendo na Europa e aqui no Brasil também a gente não vai ficar atrás, né? A gente nunca quer ficar atrás. Então aqui no Brasil também alguns movimentos sociais vão surgir nessa época, vão influenciar a sociedade, a política e tudo mais. Desses movimentos, a gente vai destacar aqui os dois mais fortes, os principais, que é conhecido como movimento integralista e movimento aliancista. Prestem atenção que eu não falo partidos políticos, porque eles são muito além de partidos políticos. Eu estou falando de movimento social e político. Né? Esses movimentos foram criados pela AIB e pela ANL. A gente vai estudar aqui detalhadamente esses dois grupos.
Primeiro, a AIB, a Aliança Integralista Brasileira. O que foi a AIB? Foi uma organização política criada em 1934 por Plínio Salgado, além de outros intelectuais e políticos. Então, sempre que vocês ouvirem esse nome, Plínio Salgado, saibam que a gente vai estar falando da AIB, do movimento integralista. Junto com outros intelectuais e políticos, o Plínio Salgado vai fundar esse movimento. Essa organização política, ela é diretamente influenciada pelas ideias nazifascistas. Como eu falei, essas ideias estavam bombando na Europa na década de 30. Um ano antes, em 1933, o Hitler tinha assumido o poder na Alemanha, Mussolini também já tinha assumido o poder na Itália. Eles estavam influenciando a Europa inteira. E o Plínio Salgado, depois de uma viagem à Itália, depois de conhecer os ideais fascistas do Mussolini, gostar muito, se identificar bastante, volta ao Brasil, juntamente com outros políticos e intelectuais que também gostam desses ideais, fundam a Aliança Integralista Brasileira. Quais os principais ideais, quais os princípios dessa organização? O nacionalismo exagerado, óbvio, né? Se eu estou falando de uma organização de filosofia fascista, eu vou ter um nacionalismo exagerado. Que é aquele nacionalismo exagerado? É uma defesa da nação que passa já do normal, vamos dizer assim, né? Que já usa de violência, já quer usar de radicalismo, de ideais muito radicais e ações muito radicais em nome da defesa da pátria. Organização de uma sociedade hierárquica e disciplinada, porque uma das principais bases da ideia nazifascista é a manutenção da ordem. E essa ordem ela só é mantida caso exista disciplina e hierarquia. Para que essa ordem seja mantida, é necessário que exista uma hierarquia, quem manda e quem obedece, e é necessário que exista essa disciplina. Então, obviamente, que vai ser uma das bases da organização AIB. Estado poderoso, Estado que eu falo aqui, governo, né? Dirigido pelo chefe da nação. Esse chefe da nação seria a autoridade máxima. A gente poderia chamar de ditador? Poderia chamar de ditador, porque um Estado poderoso dirigido pelo chefe não deixa de ser uma ditadura, que não permite uma discussão democrática a respeito do governo. E, obviamente, se nós estamos falando de ideais nazifascistas, a gente vai ter aqui um forte combate ao comunismo e ao liberalismo. Sempre que você falar de ideias nazifascistas, você vai ter combate ao comunismo. Essas duas coisas aqui não se unem, jamais, jamais. Então, esses são os princípios dessa organização política chamada AIB. Ela tinha como cartaz e símbolo principal essa imagem aqui, né? Isso aqui era o principal cartaz, o principal símbolo da ação integralista brasileira. Adotaram como símbolo do movimento a letra grega sigma, então é essa daqui. E como lema, as palavras Deus, pátria e família. Um lema muito parecido com o que era defendido pelos nazistas e fascistas da Europa. Também muito parecido com o que é defendido por alguns governos hoje em dia, inclusive o nosso, né? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. É um lema extremamente conservador, porque era um movimento extremamente conservador de direita. Seguiam o modelo nazi-fascista, submetiam-se a uma rígida disciplina, que é uma das características desse tipo de governo radical de direita, né, essa disciplina rígida. Eles vestiam uniformes verdes e por isso eram chamados de camisas verdes. Se alguém aí tiver assistido a novela Éramos Seis, da Globo, deve lembrar que um dos personagens, ele se alista nesse movimento e ele está sempre vestindo essas camisas verdes com esse símbolo aqui. Eles desfilavam pelas ruas gritando a saudação indígena Naue, que quer dizer você é meu irmão. Muito parecido com o que os alemães faziam, saudando Heil Hitler. Aqui os integralistas falavam Anaue.
Porque a Naue, né? Já que eles estão defendendo o ideal nacionalista, obviamente que eles vão pegar uma saudação indígena que é uma das bases da nossa língua, o tupi. Aqui eu tenho uma imagem que eu acho muito, muito semelhante aos nazistas da década de 30 lá na Europa, mas são integralistas aqui no Brasil fazendo a saudação Anauê aos seus irmãos. Mas é óbvio que vão ser parecidos porque são movimentos inspirados uns nos outros. Outro cartaz aqui que eu acho muito simbólico sobre a ação integralista brasileira. Se você ver aqui, é uma mensagem muito clara: salvemos o Brasil de quem, né? O Brasil que precisa ser salvo da mão do monstro comunista, que vai ser cortada pela mão do herói integralista. Ou seja, é um movimento de combate ao comunismo, e esse comunismo é visto como uma ameaça que iria destruir o país. Com essa bandeira aqui de combate ao comunismo, os integralistas eles vão agradar uma grande parcela da população brasileira que vai apoiar o movimento, especialmente empresários, profissionais da classe média e militares. É claro, se eu sou um empresário brasileiro querendo crescer, alguém chega e me diz que o Brasil sofre uma ameaça comunista e esse grupo vai combater essa ameaça, é óbvio que esse empresário brasileiro vai apoiar esse movimento. Então, a AIB ela vai ganhar uma força muito importante com o apoio dessas classes, né, desses grupos na população brasileira. E ao todo foram criados mais de 1.000 núcleos dessa organização no país. Então não foi um movimento pequeno, foi um movimento bem grande, bem fortalecido na sociedade brasileira. Do outro lado da moeda, vamos dizer assim, né, a gente tem um movimento que é o oposto da AIB. A AIB é de direita, conservadora, com ideais nazifascistas e defendendo o capitalismo. Do outro lado, a gente vai ter aqui a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL, que foi criada basicamente para fazer oposição ao integralismo, então fazer oposição direta ao movimento da AIB, fundado em 1935. Os seus membros eram chamados de aliancistas e ela reunia grupos com várias tendências socialistas, anarquistas e comunistas. É óbvio, se é um movimento de oposição ao capitalismo, claramente vai possuir ideias socialistas, anarquistas e comunistas. Se a AIB tem ideais de direita inspirados no nazifascismo, a ANL vai ter ideais de esquerda inspirados no comunismo, especialmente inspirados na União Soviética. Ou seja, como eu falei lá no início, os dois grupos recebendo influência direta do que estava acontecendo na Europa. Quais os princípios da organização ANL? Combate ao capitalismo, claro, né? Se eles são comunistas, vão combater o capitalismo, obviamente. Então, combate ao capitalismo e ao liberalismo. Estatização das empresas estrangeiras. O que quer dizer isso? Aquelas empresas multinacionais que estivessem aqui no Brasil, de acordo com a filosofia da ANL, deveriam passar para o controle do governo brasileiro, não pagamento da dívida externa, porque essa dívida externa é o símbolo da dependência do Brasil com o capital externo. Então, não pagar ela quer dizer que o Brasil cortaria relações com o capital estrangeiro, deixaria de depender do capital estrangeiro. E distribuição de terras aos trabalhadores do campo e combate ao latifúndio, ou seja, a promoção de uma reforma agrária, né? Se eu estou falando aqui de comunismo, de socialismo, então a ideia de redistribuição de riquezas é algo muito importante. É importante saber, gente, falar que tanto a ANL quanto a AIB não estão aqui na época disputando eleições. É muito mais do que isso. Eles estão disputando a influência política. Eles estão querendo, os dois, influenciar o pensamento político do Brasil para depois chegar ao governo.
É muito mais do que um partido disputando uma eleição. A ANL tinha como principal lema Pão, Terra e Liberdade. Esse aqui é um dos cartazes que representaria a ANL. E o Partido Comunista era, digamos assim, um dos braços desse movimento, da Aliança Nacional Libertadora. Não é que o Partido Comunista seja a aliança, mas é um dos braços. Esse Partido Comunista ele já existia no Brasil desde 1922, mas era clandestino, porque o governo brasileiro nunca tinha permitido e demorou bastante para permitir a, a existência de um partido comunista aqui no país. Então, os comunistas existiam enquanto partido, mas era ilegal, então jamais poderiam disputar uma eleição, por exemplo. Né? E como principal líder da ANL, a gente vai ter o Luiz Carlos Prestes, que já era membro do Partido Comunista, que é o mesmo Luiz Carlos Prestes que já tinha antes feito toda aquela movimentação da coluna Prestes e tudo mais, e passa a ser o presidente de honra da ANL e o principal símbolo desse movimento. Essa organização também vai crescer rapidamente e vai chegar a contar com 1.600 núcleos pelo país e possuir entre 70 e 100 mil membros, então não é uma coisa pequena, mas vai ser declarada como ilegal pelo governo Vargas em junho de 1935. O Vargas ele sempre combateu o comunismo, sempre. O Vargas sempre foi capitalista. Então ele vai tornar a ANL ilegal, ele vai perseguir, o Luiz Carlos Prestes vai se tornar o inimigo número 1 do governo brasileiro, e o Vargas nunca na vida, né, no governo dele, ele vai permitir que um movimento comunista aconteça de forma legalizada no Brasil. Por falar em Luiz Carlos Prestes, esse daqui é o Luiz Carlos Prestes, essa daqui é a Olga Benário, a esposa dele, que era alemã. Conhece o Luiz Carlos Prestes bem no meio do movimento comunista contra o nazismo na Europa, se apaixona, enfim, vive uma história romântica, triste, complicada, que é retratada um pouco nesse filme Olga, que eu deixo aqui a indicação para vocês, para quem quiser assistir. Como eu falei antes, o governo Vargas ele vai tornar a ANL ilegal. Então, a A e B pode existir no Brasil, pode atuar, mas a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, a parte comunista, não pode. Então, já que o Vargas tinha considerado esse movimento ilegal, os seus membros planejaram uma revolta militar contra o governo. Eles dizem assim, já que a gente não pode atuar, então vamos tentar tirar o Vargas do governo. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista. O que é uma intentona, gente? É um levante que não dá nenhum resultado. Então, já estou dando um spoiler aqui, né? Foi uma revolta militar que tentou tirar o governo Vargas do poder em 1935, já que o Vargas tinha feito a ANL ilegal, mas não conseguiu. Fizeram algumas rebeliões em cidades como Natal, Recife, Rio de Janeiro, mas não conseguiram realmente força suficiente para derrubar o Vargas. No entanto, o Vargas vai usar essa desculpa de que estão fazendo a revolução para tirar ele, para perseguir os líderes da ANL e prender, como ele faz com Luiz Carlos Prestes, que é uma forma de neutralizar o inimigo que está querendo tirar ele. Porque uma coisa que o Vargas é esperto. Né? Mas por falar em Vargas, o que ele achava desses movimentos, né? A AIB e a ANL? Ele, em nenhum momento, o Vargas ele vai assumir um dos dois lados. Ele combate a ANL porque ele combate o comunismo. Ele se identifica com alguns ideais da AIB, mas em nenhum momento ele vai assumir um dos dois lados. Ele vai ficar sempre assistindo os dois lados brigarem e se beneficiar do que for melhor para ele. Né? Então, ele nunca vai participar, ele não participava de nenhuma dessas duas organizações ativamente. Concordava com alguns dos princípios da AIB, como, por exemplo, combate ao comunismo. Isso sim, ele concordava, porque ele também sempre foi capitalista, mas não era integrante desse movimento,
Nunca foi, porque era um movimento muito radical e ele não permitia, nunca permitiu que eles agissem diretamente no seu governo. Ele concordava com alguns ideais, mas não permitia, não dava liberdade suficiente para eles agirem e influenciarem no governo dele, porque o governo era dele, quem decidia era ele. Com relação à ANL, ele perseguiu os seus líderes. Por quê? Porque eles defendiam a bandeira comunista e o Vargas era anticomunista. Então, em especial, Luiz Carlos Prestes foi preso, foi condenado e tudo mais. Era inimigo número 1 do governo? Era. Mas não é que o Vargas era pró-AIB e contra a ANL. Ele, muito espertamente, pegava e se beneficiava do que fosse positivo para o governo dele dos dois lados. Ele fica lá tomando seu bom chimarrão e vendo os dois lados brigarem, porque ele é Vargas, ele é esperto. Para encerrar, eu vou deixar vocês aqui com essas 4 perguntinhas para revisar o conteúdo. Não vou respondê-las, né? Como sempre, vou deixar que vocês tentem se responder sozinhos. E na aula ao vivo a gente discute mais sobre elas. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco dos movimentos que ocorreram no governo constitucional do Vargas e até a próxima fase.